bom dia para todo mundo que está aqui. É uma alegria muito grande ter essa conversa com o Paulo. Esse é um encontro em parceria entre três organizações, coletivos culturais, assim. O primeiro é o Contraluz, do qual eu faço parte, que é uma plataforma sobre fotografia latino-americana, que surgiu há um pouco mais de um ano, e que tinha sua atuação primeiro virtual, com a ideia de pensar, discutir a imagem no contexto latino-americano. Então tem cursos, encontros, exposições, convocatórias. E aí, desde junho, a gente também está atuando e organizando eventos aqui na Casa de Bamba, que é esse centro cultural onde a gente se encontra, organizado pelo Alfredo e pela Carol. Você quer falar sobre a Casa de Bamba? Primeiro eu queria desejar boas-vindas a todo mundo. Um momento muito especial ter o PH aqui com a gente, mostrando sobre fotografia, né? A gente tem tido boas conversas aqui, né? Já foram duas pessoas que encheram nossos olhos de lágrima, então faz reforçar o nosso propósito aqui. É isso, pessoal, sejam bem-vindos, vamos usar de várias formas diferentes, e principalmente pela fotografia. É isso. E também o Rua Brasil, do qual o PH faz parte. Ele vai poder falar um pouco melhor do que eu o que é esse coletivo bonito chamado Rua Brasil. Fotógrafo autodidata, homem negro, gay e amazônida, Paulo Henrique Costa nasceu em Cruzeiro do Sul, no Acre. Mestre em Ciências Ambientais, engenheiro agrônomo, atua há anos em projetos socioambientais junto a comunidades tradicionais. Desde 2024, concentra seu olhar fotográfico nas amazonidades acreanas, retratando o cotidiano dos povos da floresta, os impactos das mudanças climáticas e a relação entre pessoas, territórios e cultura. Em 2014, foi contemplado com o Prêmio Funarte Marco Ferrer de Fotografia, o Prêmio Fotolivro Artesanal e o concurso de fotografia do CAL Acre. Em 2025, lançou em Paris seu primeiro fotolivro, Vidas Amazônidas. Participou de exposições no Brasil e no exterior, sendo finalista de concursos internacionais como The Silent Beauty e The Gallery. Membro do coletivo Rua Brasil, entende a fotografia como resistência e transformação social. É isso aí. Paulo, super obrigado. Te passo a palavra. Então, gente, bom dia, né? O meu nome é Paulo Henrique. Antes de começar, eu queria ler um texto que não foi eu que escrevi, tá? Mas é uma amiga minha que escreveu. Calma, gente, é porque eu fico muito emocionado sempre com esse texto. Vai ser a primeira vez que eu vou ler ele para pessoas de fora, né? Eu sou uma pessoa de orixá, sou macumbeiro, né? Faço parte de um terreiro. E aí eu quis trazer esse texto para que vocês possam compreender um pouco sobre o lugar de onde eu venho. Qual é o lugar de onde eu venho, né? Então vamos lá. Então é verão na Amazônia. Chove pouco e eu penso muito. Eu suo muito. Suo de suar. Eu sonho muito. De olhos abertos e o sorriso mais ainda, porque é tempo. É sempre tempo e o tempo de agora é de praia. Praia de rio. E de praia eu entendo, desejo, vou mesmo. E acho bonito assim, o Moa, que é um rio que tem lá no Acre, se recolhendo, e as praias do Juruá crescendo e crescendo, se abrindo, que nem sorrisos mesmo. A gente aqui pingando e a floresta sorrindo, mostrando os dentes e dizendo que nem assim. Não é tu que acha bom ser gente? Mas se eu fosse um bicho, se tu fosse um bicho, se o Paulo fosse um bicho, seria passarinho? Um passarinho branco. Deixa eu te contar, mas é que eu não sei direito. Se foi um sonho, se foi um sopro de rapé, ou entre as voltas do Iagé. Mas o que eu sei é que antes de ser, foi visto. Ou melhor, foi mostrado. Vê, Vera,
é esse pedaço de chão aqui, ó. Tu tá pisando nele agora. E eu também tô. E tanta gente já pisou. E tanta gente que ainda vai pisar. E é tanta coisa para se revelar que só o tempo é quem vai mostrar. E ao tempo, saravá. Toda forma de oração, mas só das que vêm daqui, ó, do coração, sabe? Assim na terra como no céu. E no segundo princípio da filosofia hermética que diz: o que está em cima é como está embaixo. E é acima desse chão acre, que nem te contou, Paulo, a tua miração, que eu só posso imaginar, e eu queria ter mais criatividade, mais repertório e mais capacidade para conseguir vislumbrar. Um castelo branco, revestido de dourado, se levantando, imponente e luminoso pelos planos do Orum. Um castelo com suas torres brilhantes, se erguendo mais e mais, a cada vela acesa, a cada muda de rainha plantada, em cada poda e em cada encontro do rastelo com a terra, a cada banho de tinta e verniz nos bancos, nas cercas, no Santo Cruzeiro. A cada erro perdoado, a cada irmão sinceramente abraçado, a cada música inventada, a cada ponto da casa cantado com tanta vontade que até a gente lá de cima, depois da nossa passagem desse plano, até a gente está se escutando cantar. E cantando lá do Orum, a gente se ouve dizendo que ouviu a mata assoviar. Lá no Orum, a gente se ouve chamando todas as caboclas sereias. Chamando seus 7 folhas, salve seus 7 folhas. Chamando seu pena branca, salve seu pena branca. E salve você, meu irmão, salve a sua miração, salve a sua visão. Um alento para este mundo, um refresco no verão. Salve suas mãos, que fazem alquimia da luz, do registro, da imagem, da poesia e da luta, fotografia. Tudo isso a sua arte é, e ainda tem toda a parte que eu não sei nomear, mas vejo. E vejo esse teu olhar, cria do Juruá, beleza para se enraizar e reflorestar. E a tudo isso, saravá. Desculpa, gente, mas é porque esse texto, ele nasceu nesse momento, né, que é o verão lá no Acre, né, que é o momento que mais faz calor no Acre. E a Leonísia fez esse texto por conta de um dia que eu estava no terreiro, que eu faço parte, que se chama Passarinho Branco. A gente estava em um trabalho espiritual e uma entidade me mostrou o que era aquele espaço lá no Orum, que o Orum é o céu, né? O que era aquele espaço lá no Orum. E aí, desde então, eu decidi que todas as vezes que eu fosse para algum lugar, qualquer lugar, eu iria ler esse texto antes, porque ele fala um pouco sobre o lugar de onde eu descobri que eu queria fotografar no ano passado, que foi o Passarinho Branco, né? Eu decidi que queria fotografar no meio de um trabalho espiritual também, consagrando a Sagrada Medicina da Floresta, a Ayahuasca. E esse texto também fala um pouco sobre o Juruá, né? Sobre os rios, que é um lugar de onde eu venho, que é o lugar de onde eu cresci, na beira do rio, né? Nasci na beira de um rio. E eu tenho essa relação muito forte com o rio por conta de uma série de fatores, né? Então fala um pouco sobre esse lugar de onde eu venho, né? E é isso. Então, eu vou começar primeiro agradecendo o Alê, né? O Alfredo, da Casa de Bamba, o Joel, maravilhoso, o Marlon, e todos vocês que estão aqui, né? Agradecendo também a Orixá, porque sem folha não tem vida, e se a gente está aqui é porque é Orixá quem conduz as nossas trajetórias, desde o dia que a gente vem para esse plano aqui nessa terra, né? E também agradecer a essa força ancestral que me permitiu nascer nesse lugar que é a minha casa, que é o Vale do Juruá, no Acre, né?
um lugar que sempre foi historicamente apagado e invisibilizado das narrativas nacionais, né? Como se a gente não existisse. Muitas pessoas até brincam dizendo que o Acre não existe, né? E aí, quando eu me entendo em um meio espiritual, querendo dar um novo sentido para a minha vida, uma nova caminhada, e esse presente que a fotografia se apresenta, eu penso que o trabalho ele tem que ser focado em mostrar para as pessoas, né, tanto para vocês daqui do Sudeste, do Sul, enfim, de outros lugares, até do próprio Norte, que essa região de fato existe, ela é uma região habitada, ela é uma região rica em cultura, em povos e línguas, e também mostrar para as próprias pessoas de dentro do território a importância desse espaço. Porque eu sempre costumo falar que lá no Acre a gente não conhece a nossa própria história, né? Então, quando eu penso em fazer todos esses projetos, eu sempre tenho esse objetivo de fazer com que as pessoas do Acre enxerguem esse lugar como o grande epicentro de diversidade e de força ancestral que ele é, sabe? Então, eu sempre costumo falar também que a minha maior motivação é a floresta, e de fato é a floresta amazônica, porque foi dentro desse espaço que eu nasci, e desde muito tempo eu não consigo assim nem me lembrar algum momento da minha vida em que eu não estivesse lutando pela floresta. Talvez quando eu fosse bebê mesmo, né? Porque, enfim. Mas quando você é criança, e quando você tem a criação que eu tive, na família que eu tive, você entende desde o começo a importância da floresta, dos povos, daquela diversidade, e aí você começa a luta, o ativismo, desde pequenininho, né, na Amazônia. Falar um pouco sobre o Coletivo Rua Brasil. Eu entrei no Coletivo Rua Brasil na convite do Joel. Eu acho que todo mundo aqui conhece o coletivo, né? Então, o coletivo é essa plataforma maravilhosa que fala sobre fotografia brasileira, potencializa diversos olhares, né? Diversas pessoas já tiveram o seu trabalho potencializado através do Coletivo Rua Brasil. Então, é um espaço em que a gente enxerga a importância da fotografia e a importância desse movimento, desse momento que a gente está vivendo, e busca sempre compartilhar isso com as pessoas. E aí, agora a gente teve essa ideia, né, de promover essas conversas, de promover esses diálogos, e coincidentemente eu estaria aqui em São Paulo nesse perído. O Contraluz, do Alexandre, maravilhoso, faz um projeto icônico que todos vocês também conhecem. E é isso. Posso falar dos livros? Tá, beleza. Então, esse daqui foi o primeiro fotolivro que eu lancei. Esse fotolivro ele é fruto de um prêmio que eu ganhei no ano passado, né, no festival que é organizado pela Porto de Cultura. Eu comecei a fotografar em abril do ano passado, gente. Com uma câmera emprestada, e era um perrengue gigantesco, porque essa câmera era um Nikon D90, e a bateria dela você tinha que tirar toda hora, porque se você deixasse, ela descarregava em 5 minutos, né? Tipo, por mais que você passasse a noite carregando. Então, eu literalmente andava com a bateria na mão, colocava ela na câmera e fotografava. Mas antes disso, teve todo um rolê. A dona de uma cafeteria. Eu vou contar um pouco dessa história, tá? Tem pessoas que já sabem, mas eu sempre gosto de repetir. Ela me convidou para... Estava no mestrado, usava o meu celular, que era um iPhone X, para fazer umas fotos, assim, bem básicas mesmo. E aí eu fiquei um período desempregado. E aí a dona de uma cafeteria lá de Cruzeiro do Sul, Renata, ela é mineira, minha amiga, perguntou se eu queria colocar essas fotos expondo lá na cafeteria dela. Eu disse assim, Renata, tipo assim, é foto de celular, né? Tipo... Ela disse assim, não, mas eu quero para ajudar você e tal, que você está precisando de uma grana. Eu disse assim, beleza. Coincidentemente, nesse dia, no último dia da exposição, que ia ser no aeroporto de Cruzeiro do Sul, um dia anterior, uma fotógrafa da Europa estava lá em Cruzeiro do Sul, porque vai muita gente da Europa fazer vivências nas terras indígenas lá. E ela foi pro terreiro que eu faço parte, e eu convidei ela para ver essas fotos lá no aeroporto, né? Tipo, me incentivaram a chamá-la. Ela disse assim, o meu voo realmente é amanhã, então vou passar lá e vou dar uma olhada.
A gente conversou lá muito brevemente no aeroporto e ela falou que, assim, Paulo, se eu fosse você, eu continuava, eu investia nisso. Eu disse assim, cara, eu vou investir como, né? Tipo, tô desempregado nesse momento, mas bora lá. E aí, uns dias depois, eu sofri um acidente muito grave, que eu quase ia morrendo nesse acidente. E aí, uma amiga minha, que é promotora cultural lá em Cruzeiro do Sul, me pediu para levar essas mesmas fotos da cafeteria para um evento dela. Porque aí ela me pagaria uma grana que eu conseguiria arrumar minha moto, eu conseguiria pagar o tratamento para mim e tal. E topei e fui todo remendado para esse lugar nesse dia. Fiz essa exposição com essas fotos e quando eu saí de lá, eu não podia tomar chá, né, porque eu estava acidentado e tal. Eu falei, mano, eu quero ir pro terreiro. Pedi para minha irmã, né, eu quero ir pro terreiro hoje, eu quero tomar chá. Ela disse assim, você vai tomar chá? Sim. Eu disse assim, minha filha, o chá para mim é a minha vida, né? Então, eu quero ir pro meu lugar, eu quero ir pra minha casa. E aí foi nesse dia que eu, no meio de um trabalho espiritual, no meio uma fogueira gigante, assim, iluminando o meu rosto, eu chamei 2 amigos e falei assim, gente, realmente eu vou seguir o que eu quero fazer, que é fotografia. Não tenho nada ainda, mas eu quero fazer isso. E aí, no outro dia, os meus irmãos da casa me convidaram para essa mesma cafeteria onde a gente fez a exposição e foi lá que eles me emprestaram essa câmera Nikon D90. Então, tudo aconteceu envolvendo o meu terreiro e esse lugar, que é essa cafeteria lá em Cruzeiro do Sul. E aí, coincidentemente, no lançamento desse livro aqui, lá em Cruzeiro do Sul, na cafeteria, eu sentei exatamente no mesmo lugar, e eu só me toquei disso depois, onde eles me entregaram a câmera. Tipo assim, eu não tinha planejado. A Renata falou assim, Paulo, sente aqui do lado. Eu disse assim, mulher, eu quero ficar aqui no meio, porque a galera fica melhor pra ver e tal. Ela disse assim, não, sente do lado e tal. Eu disse assim, tá, sentei. Quando eu sentei lá, eu lembrei, disse assim, cara, foi aqui que eu ganhei a primeira câmera da minha vida, né? E aí continuei lá. Porque como eu sou de axé, eu acredito que nada é por acaso que acontece na vida. E aí eu peguei essa câmera, super empolgado, fui tirar umas fotos com ela, só que eu não sabia absolutamente nada de fotografia, ficou horrível. Eu disse assim, não, vou desistir disso daqui, que realmente vou tentar voltar para agronomia mesmo, né? E aí estava tendo uma enchente em Cruzeiro do Sul, em abril, depois de um tempo, eu ganhei essa câmera no final de março. Estava tendo uma enchente, que não é comum, as enchentes geralmente acontecem em fevereiro e março. E aí eu vi um vídeo no YouTube, olhei, tava deitado, olhei a câmera lá do meu lado e disse assim, cara, eu vou ver um vídeo no YouTube para aprender a mexer nessa câmera. Tipo assim, eu não vou me dar por vencido não, né? E aí vi um vídeo, aprendi mais ou menos como que mexia. Aí eu descobri uma coisa chamada ISO, uma coisa chamada velocidade. Eu peguei esse, opa, foi por isso que ficou uma merda lá atrás, né? Porque eu não sabia nada disso. E aí fui fotografar com essa câmera e o Joel, maravilhoso, a gente se conheceu em algum momento que eu não sei qual que é, mas foi bem nesse período. Ele me encaminhou uma convocatória de um festival, que foi justamente o festival organizado pela Marli. E aí, despretensiosamente, eu mandei essas fotos que eu tinha tirado ali no final de abril, começo de maio, para esse festival. E em junho, saiu o resultado do prêmio que gerou esse fotolivro aqui, que foi lançado lá em Paris e que hoje ele faz parte da Biblioteca Nacional da França. Então esse é o primeiro fotolivro e foi também com esse projeto que eu ganhei o prêmio Marc Ferré de fotografia no ano passado, em dezembro. E com essa grana eu saí do perrengue e comprei uma câmera nova em fevereiro desse ano. O nome desse livro é Vidas Amazônidas, Retratos de um Acre que Resiste, porque como eu falei para vocês, eu sempre tento trazer essa pegada de resistência, de reverter esse apagamento histórico, geográfico da nossa região. Aqui também tem poesia minha, tá? Que eu escrevo, aliás, poema. Mas eu queria que tivesse alguma coisa e eu peguei isso assim, cara, eu não quero que tenha só foto não, eu quero que tenha texto meu também, sabe? E aí, no ano passado, né, eu vim para São Paulo para participar do Festival da Marli. E para eu chegar até São Paulo, uma galera lá de Cruzeiro do Sul fez vaquinha, fez campanha. E quando eu vim pra cá, as pessoas ficavam me perguntando muito, tá, e o livro, cara? Tipo assim, a gente quer o livro, a gente quer ter o livro, né? A gente precisa do livro, você foi pra São Paulo, a gente fez meio que uma cobrança, assim, né? A galera dava uma cobrada, assim.
Ela diz assim, gente, esse livro ele é muito caro para produzir, então não tem como, né, produzir mais unidades dele. E aí saiu um edital da Política Nacional Aldir Blanc, né? E aí a gente que vive de cultura sabe o que a gente viveu entre 2018 e 2022, né? Tipo, então, quando esse governo atual do Lula reassumiu, então vários editais de cultura retornaram, foram reabertos, começaram a circular. E aí eu escrevi o projeto para esse segundo fotolivro aqui, que é diferente desse primeiro, porque esse primeiro tem um quê de exclusividade, né? Então não poderia utilizar as mesmas fotos aqui. Tem a mesma pegada, tem o mesmo objetivo. Porém, ele foi fruto de um edital da Política Nacional de Blanc, né? Que eu escrevi o projeto, aprovei. E com ele eu consegui imprimir, 500 cópias, mas dessas 500 cópias eu coloquei uma grande porcentagem para doar para as escolas e para as bibliotecas de Cruzeiro do Sul, no Acre, justamente com esse objetivo de fazer com que as pessoas possam enxergar a nossa própria história e que as pessoas de lá parem de sentir um pouco de vergonha, sabe, de serem de lá, que nem acontece ainda um pouco, sabe? E eu acho que essa é uma maneira muito didática de também mostrar um pouco dos problemas que estão acontecendo na região, que é uma região que está sendo impactada por mudança climática, né, por eventos extremos, secas e cheias. As estações estão cada vez mais doidas, assim. Por exemplo, a gente está no verão lá, no verão não chove, eu saí de lá e estava chovendo bastante, tanto que quando eu cheguei aqui a galera falou assim, você trouxe a chuva para São Paulo, né? Assim, gente, eu vim querendo fugir da chuva, porque aqui é primavera, e cheguei aqui, chuva, 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 chuva. Então, acho que é uma maneira muito didática e muito fácil de compreender, né? Porque quando eu passei a minha vida toda falando muito sobre isso, sobre floresta, sobre impacto, taranã, sobre o que acontecia dentro de terra indígena, de comunidade ribeirinha. E aí a galera não prestava muita atenção, mas com isso daqui, com a fotografia, a galera começou a, não, realmente, nossa, que lugar lindo, eu nem sabia que tinha esse lugar aqui em Cruzeiro do Sul, cara, como assim e tal. É muito mais para dentro, é para fora também, para que as pessoas conheçam a gente, mas é muito mais para dentro também lá. Então, por isso que eu coloquei uma grande parte para ser doada nessas escolas e nesses espaços. E é isso. Vou passar esse outro livro para que vocês possam dar uma olhada. É muito bonito te ouvir falar, assim. E como, no fundo, surge esse comprometimento muito de lugares inesperados, assim, né? Acho que todo mundo, quando conhece o PH, a primeira coisa é ficar muito surpreso que você faz foto há 1 ano e meio só, assim, é muito impressionante. E aí eu queria saber um pouco, você tem esse projeto que você meio fechou num livro, mas ao mesmo tempo é o projeto da sua vida, assim. Sim. E aí, queria saber se tem outros projetos e como isso voltou no terreiro depois, assim, quando você foi tendo esses reconhecimentos. E aí, acho que depois a gente pode abrir para perguntas, né? Quem quiser, imagino que muita gente tenha pergunta para fazer. Então, esses 2 livros, esse segundo, principalmente, foi mais como uma forma de dar esse retorno para a galera lá de Cruzeiro do Sul, que sempre perguntava sobre o primeiro, né? E aí só existem 4 unidades desse da capa de madeira produzidas. Uma está comigo, 2 estão com a Marli e uma está lá na França, na Biblioteca Nacional da França. Então foi mais um retorno assim mesmo para a galera, né? Mas ele faz parte de um projeto que é documentar aquela região durante muito tempo, né? Então, talvez eu tenha me precipitado de fazê-lo, né? Mas é como se fosse o começo. Tem coisas muito maiores que eu pretendo fazer durante, 10 anos lá, sabe? Com isso. E um projeto que eu chamo de A Região Coração do Mundo, né? Porque todo mundo fala assim, a Amazônia é o pulmão do mundo. Eu digo assim, não, a Amazônia não é o pulmão do mundo, a Amazônia é o coração dele. E os rios, que são esses rios de águas barrentas, são as artérias que alimentam esse coração e alimentam todas as formas de vida que existe dentro da floresta, né? Porque lá tem muita gente que constrói a floresta, né? Que ajuda a construir a floresta. Então faz parte desse grande projeto, né? Então a gente tem 2 produtos, esse e o outro, mas eu pretendo fazer muito mais coisa pela frente. Isso é literalmente só o começo mesmo. Ainda tem outras coisas que eu pretendo fazer. E outros projetos que eu pretendo fazer também. Mas o nome desse projeto mesmo
é a região Coração do Mundo, que ele vai ser bem maior do que só esses 2 livros, assim, eu acho, né? Que se o orixá permitir. Porque primeiro é orixá, depois é o plano da gente. Imagino que seja muito incentivador para quem é, sei lá, às vezes de Cruzeiro do Sul, ou das regiões, de começar a fotografar assim também, né? Isso deve ser muito bonito. Então, tipo, tem uma galera, assim, que... Eu escrevi um outro projeto agora no Fundo de Cultura do Acre, mas eu vou dar uma olhada para ver se foi aprovado ou não. E aí, todas as vezes que eu escrevo um projeto desse, a gente tenta colocar sempre uma contrapartida, né? E a contrapartida é justamente, sei lá, fazer uma oficina de fotografia, mas chamar uma outra pessoa, porque eu ainda tenho um conhecimento um pouco limitado, eu faço muito do que a minha intuição diz que eu tenho que fazer, né? Tipo, o único curso eu acho que eu fiz foi com você, no Contraluz, de fotografia de paisagem. Depois, agora, eu fiz com o João, sobre luz, que é bem... O João Machado, que é bem bacana. Mas é isso, tipo assim, eu tento sempre colocar essas contrapartidas para que as pessoas possam... Para que a gente possa ir justamente tentando influenciar a galera a contar a nossa própria história através da nossa vivência, através do nosso olhar de dentro do território, sabe? Porque muita gente vai para lá e muita gente acaba produzindo coisas lá que não retornam para as comunidades, que não retornam para a gente. Então, tipo, eu acho que a gente está vivendo um momento em que nada sobre nós pode ser falado se não for por nós, sabe? Tipo, acho que tudo que for falado sobre a Amazônia tem que ser pela gente que está lá, pela gente que vive aquele território, né? E claro, tem muitas pessoas que são extremamente aliadas nesse processo, né? Mas eu busco sempre valorizar muito a raiz amazônica e principalmente acriana, né? Porque o Acre está numa condição de esquecimento, assim, real, sabe? Tipo, eu falo isso, as pessoas acham que eu falo brincando, mas somente em 2021 que o Acre conseguiu ser ligado ao Brasil via terrestre. Porque antes você tinha que atravessar uma balsa de Rondônia para o Acre, no Rio Madeira. E a ponte foi concluída em 2021. Então, tipo assim, apenas em 2021 que a gente conseguiu essa ligação com o Brasil. Mas quando você para pensar, por exemplo, eu moro em Cruzeiro do Sul, que é o interior do Acre. É distante 600 quilômetros de Rio Branco. A nossa a BR-364, que vai de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, ela tem muitas partes que estão de barro. Então, você leva 16 horas para ir de carro, de Cruzeiro do Sul para Rio Branco. E até 24 horas para ir de ônibus, se o ônibus não quebrar, né? Porque tem muito buraco na BR. Se ele quebrar e você fica parado no meio do nada, porque não tem sinal de telefone no decorrer da BR, né? Por exemplo, agora mesmo eu tava com o Vitor Moriyama lá, a gente tava indo para Cruzeiro do Sul, ele é fotógrafo, o Vitor. A gente tava indo de Rio Branco para Cruzeiro do Sul e o carro quebrou no meio da BR. E aí eu disse assim, Vitor, e agora? O que a gente vai fazer, né? Ele disse assim, eu vou esperar um guincho. Eu disse assim, que guincho, cara? Tipo, o guincho vai chegar, tipo, sei lá. Aí a gente ligou pro guincho, é tão longe, gente, que o cara do guincho só ia conseguir chegar, tipo, 3 horas da manhã. Eu disse assim, não, a gente vai pra minha casa, você fica lá em casa. A gente pegou um ônibus na metade da BR e a gente só conseguiu chegar lá na minha casa, isso era 3 horas da tarde, 2 horas da manhã, no ônibus. Então, tipo assim, é um grande rolê viver nesse lugar, sabe? Tipo assim, é só para os fortes mesmo. E aí é isso, né? A gente tenta sempre colocar e esse ano, por exemplo, eu fui até uma reserva extrativista, o Riozinho da Liberdade, e lá eu fiz um curso assim voluntário mesmo, sabe? De comunicação com os jovens de lá, sabe? Porque quando você pensa na Amazônia, as pessoas focam muito exclusivamente nos povos indígenas. Só que lá também tem reservas extrativistas, lá também tem comunidades ribeirinhas. E essas pessoas também precisam comunicar esse território, né? Então, tipo assim, tem terra indígena, claro, tem algumas que vivem em condição assim, de muita vulnerabilidade, mas existe uma comunicação muito forte dentro dos povos indígenas hoje, né? E na Resex não. E aí eu fui fazer esse curso de comunicação lá com eles, sabe? Para poder... Então, sempre eu penso nesse espaço de... Eu tô sempre buscando devolver alguma coisa para as pessoas, porque isso foi uma coisa que chegou para mim através da espiritualidade e de graça, né? Então, acho que as coisas, elas precisam ter essa devolutiva sempre, sabe?
A gente precisa potencializar várias histórias e narrativas na Amazônia, para não ficar também só uma pessoa falando. Eu não quero falar sozinho sobre a Amazônia, eu não quero fotografar aquele lugar sozinho. Eu quero que todos os meus irmãos acrianos estejam lá comigo durante todo, principalmente do Vale do Juruá, tá? Eu puxo o saco do Vale do Juruá, que é onde eu moro. Porque em Rio Branco já tem muita coisa, mas o Vale do Juruá a gente deve estar lá apanhando ainda. Mas é uma região linda, se puderem ir para conhecer, é bem bacana lá. Acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Eu sou a Thaís, sou designer. Primeiro, é uma honra te conhecer o seu trabalho. E esse ponto que você trouxe agora, eu estava comentando com ele antes. Como a gente tende, às vezes, a uma caracterização dos lugares, né? O que me chamou a atenção nas suas fotos foi você trazer a vida cotidiana. A pessoa vendendo sorvete, a pessoa na barraquinha vendendo salgadinhos, tudo, né? O comércio local. E isso eu achei muito lindo, porque é uma outra forma de você ver aquela região, que não é mostrada mesmo. Então tem essas imagens, esses rótulos que foram criados, que eu acho que a tua foto, ela traz isso, ela quebra esse rótulo. Então, parabéns, eu achei maravilhoso ver esse lado cotidiano. E eu queria, além de entender mais esse teu foco, né, do porquê que você optou realmente por isso, eu queria entender também do porquê da escolha da foto preta e branca. Se você pensou, eu vi que tem fotos coloridas, mas a maioria é preta e branca. Qual foi a tua ideia com isso? Ampliar a dramaticidade? O que você quis passar com essa escolha? Eu sempre tenho pessoas assim ao meu lado, né? Então a pessoa que foi responsável por fazer a curadoria desses 2 livros foi a Marli Porto, minha amiga, que eu amo, maravilhosa. Minha amiga, minha amigona, parceira. Eu amo essa mulher, gente, pô. Amo demais ela. Então, quando ela fez a curadoria do prêmio, o conceito do primeiro livro foi a margem do rio. Tudo que se constrói à margem do rio, né? Então, tem a presença muito forte do rio nesse primeiro livro. O segundo, o conceito que a Marli trouxe foi sair do rio e fazer esse diálogo entre o rio e o que acontece na cidade. Então, por isso que tem essa relação. Ora tem foto no rio, ora tem foto do cotidiano acontecendo na cidade. Porque a gente queria colocar esse contraposto, sabe? Tipo, o rio aqui, a cidade aqui, não é só rio. Então, tem outras coisas acontecendo também dentro da cidade, né? E foi mais também com esse objetivo de mostrar para as pessoas que, tipo assim, gente, a vida acontece aqui também, tá? Tipo, a vida está acontecendo de uma maneira muito forte e muito potente aqui nesse lugar, né? A gente está vendendo açaí na rua, a gente está produzindo alimento, a gente está saindo de canoa para pescar, a gente está... Tem toda uma cidade ali naquele espaço. Tem pessoas que dançam, que cantam, que produzem músicas, que falam sobre a floresta, tem festa, tem expressões culturais dentro daquele espaço. Então, a intenção era mesmo mostrar essa realidade, esse cotidiano também daquele lugar, daquele espaço que é Cruzeiro do Sul e que é o Vale do Juruá, porque nesse livro tem fotos de Porto Walter, que é um município vizinho, tem fotos de Mâncio Lima, tem foto de Rodrigues Alves, que são outros municípios que compõem o Vale do Juruá, sabe? E a outra pergunta foi sobre o preto e branco, né? Tipo, eu sempre usei desde quando eu comecei, porque é uma coisa assim mais de identificação mesmo, sabe? Eu gosto dessa estética, eu gosto da ausência da cor, sabe? E aí, mas também teve uma época que eu parei e disse assim, cara, tá tudo tão cinza, né? Eu acho que precisa de um pouco de cor aqui em algum momento. E aí esta pessoa maravilhosa tirou um espaço da vida dele para me ensinar como editar uma foto bonitinha, colorida. O Joel também sempre tem me dado, assim, muita força lá no grupo do coletivo, né? Incentivado para pegar, faz umas fotos coloridas também e tal. E aí um dia do nada, era só preto e branco, eu, soltei uma foto colorida. E aí eu comecei a ganhar gosto também pela cor, né? Mas preferencialmente eu prefiro preto e branco mesmo, mas num tom mais acinzentado, né? Porque elas são sempre bem acinzentadas, não tem tanto a presença do branco, né? É mais cinza mesmo.
Mas isso também não me pergunte como foi que eu fiz. Eu só estava mexendo lá em algum momento, achei bonitinho e comecei a tentar colocar todas no mesmo padrão, né? Para que quando as pessoas olharem, elas saibam que sou eu que estou fazendo, né? Tipo, por isso que elas têm o mesmo tom. A grande maioria, né? Porque não é sempre que a gente acerta colocar no mesmo tom, né? Eu apanho ainda também para editar. Mas é isso, uma hora sai. E vendo a sua história assim, me soou muito que a fotografia chega na sua vida de maneira não planejada e até um pouco como uma surpresa, né? Assim, brotou a fotografia na sua vida, assim. E aí, parece também que a sua intuição, o seu instinto de como fotografar, de como enquadrar, de como colorir, é o que meio que permeia o seu trabalho, né? O que direciona ele. Mas você conseguiria, talvez em palavras, até pra gente ter um pouco de noção, porque, de maneira geral, né, o Brasil vê o norte como uma coisa só, como uma grande floresta. Quais são as referências que você tem, ou de fotografia, ou de imagem, assim, que você conseguiria colocar em palavras isso, sabe? Que constrói seu mundo, constrói a sua visão. E outro ponto é que eu fotografo também, faço muita foto de rua, e eu sempre entro em algumas conversas, ou com o professor, ou com pessoas da fotografia, de que foto de rua se dá na cidade grande, né? E aí eu acho que, de maneira geral, o que a gente tem de referência para fotografia de rua é sempre Nova York, Londres ou Berlim, dos prédios ao fundo, de um céu que nunca é tão azul, as cores são meio similares, assim. E eu, como brasileiro, como latino-americano, não vejo essas cidades aqui, né, com tanta frequência. Tipo, o que é a fotografia de rua do Acre, sabe? Eu tava em Marajó há uns 2 meses e eu falei, quero fotografar isso aqui, né? E a minha relação com a rua era a mesma que eu tinha aqui. Mas aí você esbarra não tem asfalto no chão, ainda em fotografia de rua, não tem um prédio, ainda em fotografia de rua. Como é que você vê a importância e o poder também de reconstruir ou redesignificar o que é a foto de rua para nós brasileiros e principalmente para você, que é uma criança? Então, é o que eu falo assim com o Joel, né? Tipo, no coletivo Rua Brasil. Vou responder primeiro a segunda, tá? A gente tem um conceito de rua que é totalmente diferente daqui, né? Pra mim, a rua é o Rio, sabe? Tipo, lá, óbvio que lá em Cruzeiro do Sul, a minha cidade, tem rua, né? Tem asfalto e tal. Mas pra mim, o Rio, ele é como se fosse a rua. Tipo, tem municípios lá no Acre que você só consegue chegar por rio. O Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter. Então, essa dança que as canoas e que os barcos fazem no Rio, pra mim, aquilo ali é a rua acontecendo, sabe? Só que de uma outra maneira, de uma maneira diferente do que acontece nesses grandes centros, né? Então, eu tento sempre pegar isso e colocar dentro desse trabalho para também ressignificar essa forma como as pessoas enxergam o que é a rua, né? Que não é só, tipo, aqui do lado, não é só o asfalto, não é só a estrada, que o rio também é um caminho, sabe? Que a floresta também tem os seus caminhos e que também é rua. Porque dentro da floresta as pessoas conseguem se locomover para ir para um lugar e para ir para outro lugar. Então, tem vários caminhos, né? Tipo, tem até uma história mas eu acho que eu não vou saber contar, velho. Que eu não me lembro com exatidão. Mas tem um rolê, tem um povo marubo, que eles são do Amazonas, né? Predominantemente da região do Amazonas. Mas eles criaram um caminho dentro da floresta que eles conseguem chegar muito facilmente em Cruzeiro do Sul, né? E eles ficam um pouco longe ali da região. Mas eles conseguem fazer esse caminho para chegar lá em Cruzeiro do Sul. Então, num tempo, a gente começou a ver uma presença muito forte de marubo lá na região, né? Diz assim, meu Deus, mas por onde que essa galera tá vindo, né? A galera tá do Amazonas. E do nada tem um monte de marubo chegando aqui em Cruzeiro do Sul. E aí depois a gente descobriu que existe esse lugar por onde eles fazem esse caminho dentro da floresta para chegar em Cruzeiro do Sul, enfim. Então também são espaços de caminho, também são ruas, né? E aí eu acho que retratar isso é importante para se reafirmar e para se colocar também, né? Mas eu não costumo dizer que eu sou fotógrafo de rua não, sabe? Não sei, o que é que você acha, Joel? Eu acho que tudo é rua, quando a gente fala assim. Eu não me considero também um fotógrafo de rua, eu acho que eu sou um fotógrafo de cotidiano,
porque eu estou buscando ali representar um fragmento do tempo, algo que está acontecendo que prenda o meu olhar e também deixa um pouco de mim naquele registro. Eu acho que é importante, eu acho que você faz isso muito bem. Você deixa um pouco de quem você é em cada foto que você faz. E desde o primeiro momento que a gente começou a conversar, você tinha poucos meses de fotografia, eu falei, você é um fotógrafo. Ele falava mesmo, Joyce, assim, sou nada. Nem hoje eu acredito que eu sou, mas enfim. Fazer que nem a minha mãe, assim, você é fotógrafa. Assim, really? Ela, really? Assim, minha filha, nem eu mesmo acredito. Às vezes eu me pergunto, really? Será que eu sou mesmo? Mas enfim, né? E aí a outra pergunta é sobre referências, não é? Então, tipo, isso é uma coisa que eu tô construindo agora. Porque, tipo, foi uma coisa que caiu de paraquedas na minha vida, né, gente? Então não tem... Eu não via trabalho fotográfico de ninguém antes do ano passado. Eu não via. Eu não procurava isso. Porque não era algo que eu enxergava como uma possibilidade na minha vida. Então, óbvio que depois que eu comecei, né, eu comecei a me inteirar sobre o trabalho de algumas pessoas, como o Luiz Braga, a Marcela Bonfim, que mora lá em Rondônia, que ela tem um projeto muito bonito de resgate da Amazônia Negra dentro do contexto de Porto Velho. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês puderem dar uma pesquisada. E muitas outras pessoas, assim, sabe? Tipo, no começo eu tinha muito... No começo eu gostava muito de ver as coisas do Sebastião Salgado. Mas aí eu entendi que o que ele fazia lá, tipo assim, são retratos da Amazônia, mas não é uma Amazônia assim... Eu não gosto de quando as pessoas mostram só a parte bonita, só os povos indígenas em festa, celebrando, porque não é isso, tipo assim, sabe? Assim, você sabe, Flávio. O Flávio é um jornalista da Folha, ele acabou de fazer uma matéria muito icônica sobre um problema que está acontecendo lá na região, né? Tipo assim, são territórios que são afetados constantemente por impactos da mudança climática, por decisões extremamente equivocadas de governo, por ramais ilegais. Então, tipo assim, são lindas as fotos que ele faz, mas é uma parte bonita só. Tipo assim, não tem coisa bonita acontecendo lá. Tem muita coisa séria acontecendo lá, sabe? Mas é icônico, né? Uma lenda. Então, eu sempre via também antes, né? Sebastião Salgado já foi, acho que, inúmeras vezes lá no Acre. Sabe aquela foto que tem lá no livro Amazônia? É Amazônia, né, o nome do livro? É Amazônia. Tem a foto de uma moça na capa do livro. É Yara. Minha amiga, Yara Pianco. Ele ia muito pros Axanicas lá em Marechal Thaumaturgo. Então a menina que está na capa daquele livro, ela é minha amiga. Que hoje é fotógrafa e comunicadora indígena do povo dela, do povo Axanica, sabe? Você estava falando, eu estava me lembrando de um documentário que eu vi na Mostra de Cinema no É Tudo Verdade. E é um filme, se não me engano, o nome é Nossa Terra Estrangeira, que foi feito pelo João Moreira Salles, um coletivo indígena, e aí o filme mostra a campanha do pai da Tchai Suruí, na tentativa de se eleger, e a própria trajetória da Tchai, quando ela foi à ONU e tal. E eles contaram que eles tinham uma versão final do filme que eles resolveram submeter, né, a Tchai, a outros indígenas do coletivo, e era um filme que acabava para cima, com a eleição do Lula, e aí um resgate da esperança de que as coisas fossem melhorar depois do governo Bolsonaro. E eles disseram que aquele final não representava o que eles sentiam, porque a sensação de algumas vitórias convive também com uma sensação de derrota, de muito ainda a conquistar, né? Então eles aí refizeram o final do filme com a derrota do pai da Tchai Suruí não se elegendo deputado federal, né? Então eu acho que realmente esse olhar para a Amazônia como um lugar maravilhoso realmente é válido, mas a gente também tem que procurar, acho que, saber mais dos problemas que estão ali, né? E inclusive ouvindo mais do que levando uma lógica daqui do Sudeste, né? Ter uma escuta melhor, né? Eu acho que esse é o maior desafio, melhorar esse trabalho
de realmente entender, mas escutando e não só levando às vezes um modelo de aquela coisa de se maravilhar com aquela beleza, mas não também tentar trazer essa complexidade dos problemas que estão acontecendo lá, né? Que isso você faz brilhantemente bem. Obrigado. O Flávio é uma pessoa muito maravilhosa, gente. Ele é jornalista e acabou de fazer uma matéria, como eu falei, icônica sobre um problema que está acontecendo lá na região, que afetou uma terra indígena. E eu acompanhei este homem fazendo o trabalho dele. Para mim foi uma das maiores aulas que eu tive assim, na minha vida também, de como se portar dentro de comunidade, porque quando eu tenho a minha formação, e a minha formação ela é muito pautada no Freire, no Paulo Freire, né? De escuta, de construção coletiva. E o Flávio faz isso muito bem. Para mim foi uma honra assim, acompanhar esse trabalho que ele fez lá no Vale do Juruá. E ver a forma assim como ele se preocupa, de fato, em contar, em potencializar aquela história, né? Sempre se preocupando com as pessoas que estão lá, de fato. E não apenas colocar, tipo, a visão dele, sabe? Então, acho que o Flávio é um exemplo, assim, de uma pessoa que é um grande aliado. Sim, eu me considero uma pessoa de sorte. E eu acho que uma das maiores sortes que eu tive foi conhecer o Paulo, e foi uma coisa totalmente do acaso, porque eu nem sou um jornalista que tradicionalmente cobre a área ambiental. Eu comecei trabalhando lá na Folha, cobrindo a área da justiça, e aí comecei a cobrir a área de mais investigativa, de corrupção, e aí comecei a estudar a emenda parlamentar, e aí fiquei 3 anos analisando a emenda parlamentar, mas mais na região Nordeste, Sudeste, e aí acabei vendo que uma parte desses valores de emendas parlamentares estava indo pelo projeto Calha Norte, que era um projeto estratégico militar na região Norte, e aí eu falei, bom, agora que nesse momento pode ter um impacto ambiental, né? Então vamos investigar. E aí, depois de fazer um trabalho de jornalismo de dados, e fazer uma pesquisa, eu vi que tinha uma história lá em Cruzeiro do Sul e Porto Walter, que era de uma estrada que foi aberta com desmatamento ilegal, depois chegou a ter invasão de terra indígena e um contexto assim que era muito, a meu ver, exemplar do que acontece com o dinheiro público hoje no Brasil, né? Que você acaba mandando dinheiro às vezes para prefeituras que acabam comprando muitas máquinas e aquilo dá um poder de execução. Só que essa realização de obras é feita com total desrespeito ao meio ambiente, à escuta, né, dos indígenas. E aí, conversando com quem já é mais experiente, né, nessa área ambiental, me falaram, olha, é bom que você tenha uma pessoa local para te ajudar também. E o meu colega, o Henrique Santana, que é da TV Folha, que é da área de imagem e de vídeo, ele me mandou uma dica de que tinha vindo de um outro fotógrafo de Manaus, Rafael Alves, que falou, olha, a gente tem um colega que está lá em Cruzeiro do Sul, que é o Paulo Henrique, conversa com ele e de repente dá samba, né? E aí então eu liguei para o Paulo e aí a gente conversou ali, em 5 minutos já vi que ia dar samba tranquilamente, né? E aí então para fazer uma função que a gente chama no jornalismo de fixer, né? Que é a pessoa ou produtor que vai nos abrir os caminhos ali para fazer a reportagem, conhecer. E aí assim, a sorte é que, né, além de ser essa pessoa que vocês estão conhecendo, o Paulo também é engenheiro agrônomo, tinha trabalhado com as comunidades indígenas, conhecia todo mundo, né? Então assim, foi uma oportunidade de ouro, né? E por isso que eu digo que eu tenho sorte, né? E essa foi uma das maiores sortes. Vocês estão vendo aí, imagina você trabalhar com o Paulo Henrique durante uma semana, te abrindo as portas, levando para falar com as pessoas certas e te ensinando coisas, né? Eu voltei com, assim, uma visão de mundo totalmente diferente, né? Porque a cada caminho de barco que a gente fazia, de avião, né? A gente até chegou a pegar um avião. E era um ensinamento, era e com essa coisa, com essa sensibilidade que vocês estão conhecendo aqui, né? Olha, tem isso aqui ali e tal, quer dizer... Então, assim, foi uma experiência, assim, fantástica, né? E até nos perrengues, né? A gente foi descer de um barco lá, a gente afundou na lama lá até o joelho, quer dizer... né? Quer dizer, uma vivência, né, das situações, né? Tudo isso, assim, me trouxe muito a ideia de que eu acho que o Paulo, ele é fotógrafo hoje porque ele é uma pessoa
gigante, assim, com muitos, com a cabeça muito fantástica, um coração fantástico, que ele precisava expressar isso de alguma maneira. Então, a foto para ele acho que foi uma coisa assim, intuitiva, né? Para uma pessoa que é uma grande pessoa e que precisa colocar aquilo para fora, né? E eu acho que então a coisa sai para ele assim de uma maneira natural, sem, né, um autodidata, né? Mas é por isso, muita coisa na cabeça dele que ele precisa colocar, expressar, e aí a foto acho que vem como uma coisa maravilhosa para esse canal aí de ideias, de sentimentos, tal, que ele tem como ninguém, né? Gratidão, Flávio. Você é maravilhoso. O Flávio é incrível, gente. Uma das melhores pessoas que eu conheci esse ano. Acho que te agradecer muito. Acho que a gente tocou em pontos super interessantes. No fundo, a gente poderia passar horas, porque acho que tem um pouco esse lugar, assim, de como você se formou. Assim, você falou que a sua família sempre teve essa relação de defesa da floresta e tal. E fico muito curioso, assim, de tipo, quais são as coletividades que te constituíram nisso, assim, e como era a sua atuação antes de fotógrafo? Se você já tinha uma mistura no seu trabalho como agrônomo, se essa era a sua militância, ou se além disso você tinha uma organização, um pouco para tentar entender justamente isso que o Flávio está falando, assim, como você se constitui nessa grandeza, assim. Tá. E, enfim, essa coisa da espiritualidade, se também tá desde muito pequeno, assim. Tá, então bora lá. Como eu disse, a minha mãe sempre foi uma pessoa que ela teve essa relação, né, com a floresta também, sempre gostou muito de morar dentro de lugares, dentro da floresta. Então eu fui criado desde cedo, tipo, indo pra casa de farinha, raspar mandioca pra fazer farinha, pra fazer beléu, pra fazer tapioca na casa de farinha. Fui criado desde cedo sempre entendendo aqueles... Eu comecei a estudar eu fiz a primeira série com 4 anos, né? Eu sempre fui muito adiantado para algumas coisas. Então, minha mãe disse que eu comecei a andar com 7 meses. De 6 a 7 meses eu comecei a andar, né? Ela disse que Então, quando eu tinha 3 anos, ela me contou que eu era filho adotivo dela, porque ela já me levava para a escola. Ela é professora, minha mãe. E ela tinha medo que as pessoas da escola me contassem que eu era filho adotivo. Então, com 3 anos, ela já me contou essa história, né? E eu adorava, achava a coisa mais extraordinária do mundo eu ter 2 mães e ter 2 pais, né? E aí a gente foi se construindo assim, né? Com essa presença feminina da minha mãe, das minhas 2 irmãs dentro de casa, né? Entendendo a importância também dessa força das mulheres, né? De como se portar, né? Diante da defesa até mesmo da luta contra o patriarcado, né? Porque eu cresci com 3 mulheres. Elas eram a minha referência dentro de casa. E uma delas, minha irmã, ela é preta, da pele retinta, né? Ela não é parda como eu. Então, tipo, cresci com essas referências em casa, né? Com referência de floresta, pegando uma bicicleta, que a minha mãe na época não tinha condições, era professora, né, bichinha. A gente ia de bicicleta até o lugar onde ela tinha um sítio, que era muito longe, 32 quilômetros, e ladeira, estrada de barro. Aí depois ela comprou uma motinha pequena que ela me levava. Então ela sempre me levava com ela. Tipo assim, eu tenho todas essas recordações de sempre estar caminhando por dentro da floresta, de estar caminhando, de tomar banho dentro de garapé de água preta, de água gelada, de tomar banho em rio, de pescar com a minha mãe, de, tipo, sei lá, ficar esperando lá na beira do açude enquanto ela estava pescando pra gente comer e ela fazer essa comida. Tem uma coisa que eu faço até hoje, que eu como até hoje, que eu misturo feijão, farinha, arroz e peixe. E aí você faz tipo um bolinho, assim. E aí eu como isso porque foi uma coisa que a minha mãe me ensinou desde pequeno, sabe? Então, tipo, eu cresci tendo essas referências. E quando eu fui crescendo, eu não queria fazer agronomia, né? Eu queria fazer arquitetura. Dizia assim, eu quero fazer arquitetura, mas só tinha em Rio Branco. E a minha mãe disse assim, você não vai para Rio Branco, não. Você não vai para Rio Branco porque do jeito que você vai virar aquela cidade de cabeça para baixo, porque eu também não sou fácil, né? Eu sempre fui muito assim, aperreado. Não aperreado assim de brigar e tal, mas aperreado de fazer as coisas assim, ansioso, vou lá e faço. Então minha mãe disse assim, você não vai para Rio Branco, não, você vai ficar aqui em Cruzeiro do Sul. Eu disse assim, mas eu vou fazer que curso aqui? Eu nem gosto de nada, eu não quero dar aula, tipo assim, não tenho paciência. Disse assim, faz agronomia.
né? Me ajuda a cuidar do nosso espaço, vamos criar um sistema lá de agrofloresta, alguma coisa. E aí eu comecei a fazer agronomia. Só que quando eu comecei a fazer agronomia, eu fui percebendo que o curso lá, dentro do campus Floresta, no Acre, ele ensinava, tipo, soja, ensinava grandes culturas, monocultura. Eu peguei isso assim, cara, não tem nada a ver com o que eu quero, tipo assim, nada a ver. E aí eu fiz uma mobilidade acadêmica em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, e lá tinha um grande núcleo de agroecologia. E quando eu cheguei nesse grande núcleo de agroecologia, eu falei assim, não, aqui tá mais parecido com o que eu quero. E aí eu fui voltando, voltei para Cruzeiro do Sul, terminei a minha formação e comecei a trabalhar em organizações da sociedade civil, né? Então tudo aquilo que eu fazia de antes de, tipo, plantar árvores junto com a minha mãe, né, de defender a floresta, de lutar para que os rios e os igarapés não tivessem poluídos, que eu fui aprendendo com a minha mãe, eu fui colocando em prática trabalhando em organizações da sociedade civil. Então, eu já trabalhei no Instituto Fronteiras, eu já trabalhei na SOS Amazônia, no Instituto Fronteiras, inclusive, eu trabalhei uma época de forma voluntária. Eu já fiz projetos autorais dentro de terra indígena, como na terra indígena Puianaua, que envolvia capacitações para produções de mudas, de espécies florestais e frutíferas para a criação de sistemas agroflorestais. Tipo, então, o trabalho foi se desenvolvendo assim. Já trabalhei na Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá, isso foi mais recente, no ano passado. E eu venho dessa escola, de estar nas comunidades e colocar em prática, né, a minha formação, só que de uma maneira mais eficiente, né? Não que antes não fosse eficiente, mas é porque eu fazia um ativismo mais, assim, pessoal mesmo. Depois eu comecei a fazer profissionalmente, né? Já trabalhei também com mulheres encarceradas, em também organização da sociedade civil, né? Elas existem nesse projeto, com mulheres encarceradas e egressas do sistema penal. E aí, nesse período, eu me descobri uma pessoa antiproibicionista, né? Porque é totalmente contra essa atual política de drogas do nosso país, que ela é utilizada como uma máquina de moer gente negra, principalmente mulheres que estão encarceradas por conta de, sei lá, valores absurdos de quantidade de droga, sabe? Tipo, que eu considero os presídios as senzalas do nosso século atual, né? E aí eu fui só adicionando coisas à minha luta, conhecimentos, ao ativismo que eu realizava, que é ambiental, antiproibicionista agora, na luta pelos direitos humanos, povos indígenas, floresta. É muita coisa mesmo. Às vezes eu tento, tipo, eu digo assim, eu acho que eu tenho que focar em uma coisa só. Né? Mas não dá, porque de vez em quando aparece alguém fazendo alguma coisa muito absurda lá e aí a gente tem que ir se manifestar. Por exemplo, tinha uma estrada que eles queriam fazer passando por dentro de um parque nacional da Serra do Divisor, né? E a gente fez uma grande mobilização, eu e outra amiga que é de São Paulo, mas que mora lá no Acre. A Fabi, ela fez muito mais do que eu, mas eu também participei. De cobrar audiência pública, de ir para audiência pública, dar a cara a tapa, de pegar o microfone e falar, assim, sem medo, de ser perseguido pelas pessoas lá. Tipo, não é uma cidade que eu tenho oportunidades por conta disso, né? A não ser esses trabalhos que eu faço nas organizações da sociedade civil, porque constantemente eu tô batendo nessas pessoas. Constantemente eu tô lá falando contra os empresários, né? Mas ao mesmo tempo tem uma galera deles que também me apoia. É muito doido. Gente, o Acre é um lugar muito louco. Tipo assim, você vê pessoas que querem que passe uma estrada dentro de um parque nacional da Serra do Divisor, mas a mesma pessoa que quer isso é uma pessoa que me chama lá e diz assim, olha, eu vou te dar isso para que você possa levar o seu trabalho fotográfico para tal lugar, sabe? Tipo assim, eu tô batendo na pessoa, mas a pessoa tá lá me ajudando, mas também ela tá querendo que saia a estrada para ela continuar ganhando, a grana dela continuar ficando rica, e a floresta destruída porque não tá nem aí. E a galera não sabe, assim, muito bem se dividir. A minha mãe, por exemplo, minha mãe me criou me levando para comício, com toda essa carga, assim, de conhecimento que ela tem, me criou em comício de esquerda, apoiando o PCdoB, apoiando Perpétua. E em 2018 minha mãe votou no Bolsonaro, sabe? Tipo assim, acontecem coisas muito loucas ali naquele espaço, sabe? Mas a minha escola vem de tudo isso, de todos esses processos mesmo. Coisa de beira de rio, beira de igarapé mesmo, de mãe em casa, de mulher em casa, de gente negra,
A família do meu pai também, a família da minha mãe, biológica, né? A família do meu pai é preta, do meu avô. Então, tudo vem dessa formação dessas que eu até chamo assim, peço perdão, mas Iabás, né? Que são as minhas tias, tia Doda, tia Ioná, tia Claudete, todas mulheres negras. Mas sempre foi essa base, assim, de mulher, de floresta, de ir pra sítio, de defender mesmo, de lutar pelo igarapé, de lutar pela árvore, de plantar, de fazer projetos, e é isso. Paulo, só te agradeço muito por compartilhar as fotos e compartilhar seus conhecimentos, experiências, que é, enfim, super importante e muito bonito como você ilumina, assim, a conversa e o espaço aqui. Então é isso, agradecer muito ao coletivo Rua Brasil, ao Joel, ao Alfredo, à Carol, que organizam esse lindo espaço. Agradecer muito ao Marlon, que está fazendo aí toda a produção, gravação, porque, enfim, é sempre importante ter registro, né? Então é isso. Muito obrigado para todo mundo que veio hoje. Eu vou só agradecer também, eu quero agradecer a você, Alexandre, ao Contraluz, né, ao Alfredo, Carol, por abrir esse espaço para que eu pudesse estar aqui, ao Joel, ao Coletivo Rua Brasil, ao Marlinho, que está gravando, que eu amo, ao Flávio, a todos vocês, não sei o nome de todo mundo, queria agradecer, a Rodica, maravilhosa, e também agradecer a Orixá, né, porque se a gente está aqui é porque a Orixá permitiu que a gente estivesse, e é isso aí, saravá.